Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Alex Mourão aqui. Eu tenho esse canal já faz bom tempo e na verdade agora eu decidi movimentá-lo de novo, mas claro, vai ser, né, naquele passinho bem devagar, porque minha agenda tá extremamente corrida, né? Agora mesmo são 11h30 da noite. Eu falei, cara, preciso colocar isso pra fora. Deus tem me incomodado bastante para que eu falasse, para que eu propagasse aquilo que Ele tem feito na minha vida, aquilo que Ele tem feito na minha família, né? E nada melhor do que um local bem público, né? Que é o YouTube, e que várias pessoas podem ver e podem ser encontradas por Deus, né? E de alguma forma, se Ele ouvir a palavra de Deus, tá bom? A ideia é que eu continue, que eu faça esses vídeos pelo menos uma vez na semana. Juro que eu vou tentar fazer uma vez na semana e falar aquilo que Deus tem queimado no meu coração, tem mostrado, tem feito na minha vida. Tem outros vídeos aqui no canal, né? Então esse não é de fato o primeiro vídeo, né? Mas é o primeiro vídeo de um retorno, vamos usar esse termo, tá bom? Nada mais justo do que falar sobre o encontro com Deus. E eu queria começar te perguntando: você já foi encontrado por Deus? Você se lembra desse dia? Se lembra como que isso aconteceu? Se sim, cara, eu queria muito que você colocasse aqui embaixo nos comentários, você escrevesse, né, o dia em que Cristo te encontrou, o dia que você se deparou com essa nova vida, né, e o que mudou na sua vida. Eu amo de todo o meu coração ler e ouvir sobre testemunhos, tá? Isso fortalece muito a minha fé e provavelmente vai fortalecer a fé de outros, tá bom? Escreve aí embaixo que eu vou ler com carinho, vou curtir, e qualquer coisa eu vou até comentar, beleza? O encontro com Deus, ele foi assim, cara, não foi aquele encontro, sabe, pirotécnico, perdão aí esse termo, mas aquele encontro assim que, poxa, eu vi outras pessoas falando, eu fui encontrado por Deus e apareceu um anjo e, cara, desenrolou alguma coisa do céu e veio até mim, eu tava, sei lá, né, encontros, cara, extraordinários. O meu não foi assim, né, o meu foi muito simples, na verdade. Eu tinha ali por volta de 14 a 15 anos, se eu não me engano, e eu me lembro de estar vivendo um período da minha vida de, cara, confusão mental, confusão emocional, principalmente, né? Vindo de uma família bem desestruturada, minha mãe bastante ausente, sem pai, né? Então, cara, foi um período, lembro de ser um período muito difícil, tá? E um certo dia eu fiz essa oração de que Deus, fala comigo, se o Senhor fala com todas as pessoas escutam, ouve o Senhor, e, cara, testemunhos extraordinários, por que eu não posso viver isso, né? E interessante que eu tinha 14 para 15 anos, ou de 15 para 16 anos, né? Uma criança ainda, já vinha brotando esse desejo no meu coração. Eu cheguei em casa, na mesa da cozinha da minha avó, eu me lembro de abrir a Bíblia na história de José, e ler a história e ver tudo que José estava vivendo, todas as injustiças, tudo aquilo que ele estava passando, de ser preso, cara, e aquilo mexeu muito comigo. Me lembro de chorar copiosamente ali em cima da Bíblia e sentir Deus de fato falando comigo. Cara, eu me senti acolhido por Deus. Eu não sei se você também já se sentiu assim. Se não, a minha oração é que você seja acolhido assim, que você sinta Deus falar assim com você. A partir daquele dia, minha vida mudou de forma sobrenatural, sobrenatural mesmo. E eu tenho colhido disso, né? Eu tenho crescido. Óbvio que, cara, falhei demais. Mesmo depois disso, eu falhei. Mais na frente eu vou falar um pouco sobre isso, né? Em outro vídeo, provavelmente. Sobre as falhas, sobre os acertos, né, por onde Deus foi me caminhando, foi me fazendo andar, né, e outros que eu mesmo, com as minhas próprias atitudes, fui caminhando por esses lugares não tão bons, tá, mas, cara, Deus sempre cuidou de mim, né, e eu percebo que eu vivo o Salmo 23, principalmente lá o último versículo, que é bondade e misericórdia seguirão todos os dias da sua vida, e eu sinto isso, né, a bondade e a misericórdia como talvez dois sentinelas ali correndo atrás de mim e me abraçando e cuidando de mim. E isso, obviamente, não é porque eu mereço, que, cara, longe de mim isso, né, mas é pela própria graça de Deus mesmo que isso acontece na minha vida. Eu tenho certeza que isso também pode acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que salvou José, que teve aquele plano na vida de José, que fez José sair, cara, de uma família pobre, de uma família, óbvio que tinha as promessas de Deus, mas de uma família muito aquém
para se assentar no trono, né, como governador do maior império do mundo à época. E eu tenho certeza que Deus fará isso na minha vida e na sua vida também. Que maravilha que Deus faz isso e que Deus tem isso para as nossas vidas. E eu acredito que com você não vai ser diferente. Então, se você crê, se você espera se essa palavra vai te alcançar hoje, cara, escreve aqui também amém, tá bom? Curte esse vídeo, né? Apesar de ser o retorno nesse primeiro vídeo. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com alguém. E eu não sei como que você se encontra agora, como que está a sua vida hoje. Talvez você está precisando dessa intervenção divina na sua vida. Você perceber que Deus está cuidando de você, mesmo as coisas não parecendo, estando tudo uma bagunça. Cara, eu queria que nesse momento você pudesse talvez fechar os seus olhos e pudesse pedir para Deus, pedir para Jesus: Jesus, me mostra, me abraça, esteja comigo, eu quero senti-lo, eu quero viver, eu quero perceber que minha vida está fazendo sentido, que de fato eu estou no caminho certo. Porque às vezes a gente fica tão perdido assim pelas situações que a gente não consegue compreender ou entender se o Deus que caminhou com Abraão, Isaac, Jacó, com tantos outros, se esse mesmo Deus ele ainda consegue olhar para mim, para minha vida nesse momento, para a sua vida nesse momento. Mas eu queria te encorajar a orar, a pedir ao Senhor de fato para que ele se mostre a você que Deus não te esqueceu, né? Que Deus continua no trono, que Ele não perdeu o controle da sua vida, Ele não perdeu o controle da sua família, tá? E que Deus, Ele, em determinado momento, as coisas vão se ajeitar. Eu queria te dizer que não desista. Na verdade, eu queria te encorajar a não desistir, a continuar. Sei que as coisas estão difíceis, talvez você fale: Alex, mas você não sabe como é que tá. Eu imagino como deve estar, mas eu também sei que maior do que o seu problema, maior do que essa circunstância, maior do que essa situação adversa, é o Deus que nós seguimos, é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós amamos. Então que nesse dia você receba refrigério do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, que haja resposta de Deus sobre a sua vida. Deus te abençoe. Provavelmente semana que vem vai vir outro vídeo. Esse primeiro foi só de abertura. À medida que Deus for caminhando, que Deus for mostrando, que Deus for falando, eu espero que Ele também fale com você, tá bom? Que Deus te abençoe.